oficiais de pesquisa disso, é porque o fenômeno é real. Tá por aí. Que ninguém vai ficar correndo atrás da sombra, né? Certo. É algo real. Outra coisa, a radarização. Quando ocorre a radarização de um objeto voador não identificado, significa que aquilo ali é concreto, real. Então não é uma alucinação coletiva, não é um reflexo, não é nada, né, que seja incipiente. É algo realmente concreto que tem estrutura. Se é extraterrestre ou se é algum armamento secreto, aí já é uma outra discussão que a gente vai ter. Eu acredito que existem muitas coisas que são diferentes, que não tem nada a ver com tecnologia militar, secreta, nada disso, mas também tem muita coisa hoje que nos confunde. Por exemplo, drones, né? Então os ufólogos na atualidade têm uma dificuldade tremenda atualmente por conta dos drones, algumas pipas, às vezes, que você coloca com LED, balões com também circuitos, que podem eventualmente enganar. Mas se você olhar para esse livro, né, Alienígenas no Passado do Brasil, ou pesquisar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tem a parte da hemeroteca, que é os jornais antigos. Você começa a procurar lá coisas misteriosas, de luzes que apareceram, você vai achar, por exemplo, outro dia eu achei um caso que ocorreu em 1939, em dezembro, na cidade de São João del Rei, em Minas, e que foi visto por mais de 2.000 pessoas. Era uma luz, um objeto luminoso, que ficava fazendo evoluções, trocando de cor, tá? E aí eu comecei a ir atrás de testemunhas da época, que ainda estariam vivas, né, que tivessem visto, e achei algumas dessas testemunhas. Então, comprovo que o fenômeno naquela época não era um drone. Em 1939 você não tinha um drone. Não era um balão por conta do movimento que foi feito. Apareceu vários dias, mais de 2.000 pessoas viram. Ou seja, você ter 2.000 pessoas ou mais loucas, né? E os jornais que publicaram na época publicaram depoimentos de pessoas importantes da cidade, que depois a gente foi ver. Por exemplo, o diretor de um colégio religioso que tinha ali, pessoas da prefeitura. Então, é algo que mostra que o fenômeno é real, ele está acontecendo. Isso a gente não questiona mais, se o fenômeno é real ou não. Ele é real. Agora, o que se questiona e se discute qual a procedência, né? Que a gente tem algumas teorias, mas não dá para provar, porque algumas teorias falam de seres que vêm de fora, ou pessoas que tiveram a bordo de nave e que conversando, vocês vêm da onde? Nós viemos de tal lugar, de Órion, de Zeta Retículo, entendeu? Mas aí é a palavra do abduzido e a gente não tem como ir lá para checar isso, se realmente existe. Mas é uma possibilidade. Mas já aconteceu de bater o relato de abduzidos em tempos diferentes? Tipo, um cara foi abduzido na década de 80, outro na década de 90, e eles trazerem histórias parecidas? Sim, sim. Tem um caso aqui no livro, da abdução do José Florencio, e eu fiz questão de colocar aqui no final desenhos feitos por testemunhas que tiveram contato com seres de épocas diferentes. Então, José Florencio foi em 1931, em Campinas. Tem esse caso que aconteceu em Pirassununga, com o Tiago Machado em 69, que, se você olhar, é praticamente o mesmo ser. E esse outro ser aqui que foi durante a época da Operação Prato, onde aparece uma criatura também com capacete, anteninha, em 1977 no Maranhão, Serra das Mesas, né? A gente agora faz um tempo, na verdade, que a gente está indo para o espaço com alguma, entre aspas, frequência, né? Mas a gente tem muito objeto, pelo menos lá, solto, sonda e tudo mais. Nunca aconteceu da gente trombar com eles lá em cima, né? Lá no espaço, ao invés daqui dentro da Terra? Eu tenho várias fotografias tiradas em missões espaciais, Gemini, Skylab 3, Apollo, Discover também, a Estação Espacial, onde você tem aí fotografias e vídeos feitas por astronautas americanos e cosmonautas russos
que falam desse fenômeno, sim, acontecendo no espaço. Então, existem, por exemplo, um caso que é bem conhecido, é o da Salyut 6, que é um foguete russo, onde eles tiveram contato não só com o OVNI, mas os seres saíram para fora com alguns equipamentos parecendo tipo capacete e chegaram a acenar para os cosmonautas dentro do objeto. Quando eles voltaram do espaço, eles foram chamados pela Comissão de Inteligência Espacial Russa, presidente na época, para contar isso. Então, o caso deles foi dado como autêntico. Eles tiveram contato de terceiro grau, né, contato com esses seres no espaço. As imagens que você tem são de OVNIs. De OVNIs. Você consegue mandar pra gente, colocar na edição? Sim. Maravilha, então. Fica consigo. Ótimo. Quer fazer agora a pergunta? Não, pode fazer. Então, você quer as fotos, né, Isso. dos objetos no espaço. Eu te mando. Então, maravilha. Eu separo algumas legais, aí você... Excelente. Você quer que eu faça? Pode ir. Uma coisa que você falou de voltar no tempo, eu tava olhando aqui no final do seu livro, que você... eu não quero contar o spoiler, né? Mas que tem uma semelhança aí entre imagens de relatos que viram extraterrestres de capacete e tal, e uma semelhança com um traje da NASA de 1900 e muito tempo atrás. Uhum. E você acha que é possível existir primeiro, um intercâmbio de tecnologias ou uma sei lá, fenda no tempo, que esses seres estejam voltando de um tempo muito lá no futuro e tenham conseguido essa máquina do tempo ou não? Eu acredito que, a nível de hipótese, a gente não pode descartar essa viagem no tempo também. Vamos supor a nossa própria civilização no futuro, já a gente bem evoluído, muitos centenas, talvez milhares de anos à frente. Então pode ser que, do jeito que as coisas andam, tecnologicamente falando, no futuro o que a gente vai ser? Vai ser tudo atrofiado, porque tudo a gente vai dar um comando de voz, né? Já tem isso, acende a luz, liga ali para mim e tal. Então você não vai precisar usar os teus membros físicos. Então a tendência é atrofiar. E o que acontece? Você usando mais o cérebro, a cabeça, o cérebro, deve expandir. Ou seja, aquele gray, né, que a gente falou, o alfa, o tipo alfa, que é 80% dos casos, é cabeça grande, olho preto, que não necessariamente aquele olho grande, preto, pode ser o olho do bicho, ele pode ter um óculos, algum aparato, né, ali na frente, não necessariamente olho, mas também pode ser o olho, mas poderia ser a civilização humana no futuro, já de uma configuração física já diferenciada em função da utilização da tecnologia, né? Certo. E voltando para o passado para resolver um problema que tem lá no futuro, talvez um problema genético, porque se a gente olhar para esses casos dos tripulantes baixinhos tal, a gente vai ver o quê? Eles coletando material genético, pele, esperma, óvulo fecundado ou não, cabelo. E no caso dos animais, mutilação de animais, estão levando isso daí para quê? Para algum tipo de estudo. Que eu acho que eles não estão fazendo churrasco espacial, né? Ou de repente estão, né? Né? Mas geralmente as partes que eles pegam das vacas, assim, né? Dos animais, são partes que não seriam tão nobres, né? Eu, pelo menos, não gostaria de comer churrasco daquele jeito, né? Mas a gente não sabe. Mas o fenômeno, né, das mutilações, elas ocorrem. E deve ter algum objetivo. Eu sempre falo que o ser humano, em função desses contatos, dessas experiências, nós estamos numa situação de cobaias humanas. Ou seja, é como se a gente fosse uma cobaia na mão de uma civilização, ou esses seres tripulantes dos OVNIs, que estão numa condição acima da cadeia alimentar nossa. Por isso que a gente não tem domínio nas abduções. Geralmente, o que é a abdução? Você é levado na marra lá para dentro, passa pelas experiências e depois é largado. Você não tem controle dessa situação. E esse, inclusive, é um outro
motivo do porquê que os governos acobertam. Porque você paga imposto, eu pago imposto para segurança própria, uma segurança nacional aí, em função de algumas coisas que não existe essa segurança. O OVNI, por exemplo, pinta e borda, entra dentro de instalação militar, faz o que tem que fazer, inclusive instalação nuclear, e depois vai embora e você não tem um controle disso. E aí o que eu poderia fazer? Caso o governo reconhecesse, eu poderia estar entrando com um processo e pedir indenização se eu me sentir lesado numa abdução, por exemplo. Num sequestro. Arrancaram um negócio de mim aqui, fizeram uma marca, uma queimadura, voltei todo lascado, peguei radiação e vou morrer. Que nem tem algumas pessoas que pegaram, ficaram doentes e depois vieram a falecer também. Tentaram processar o governo norte-americano, mas não conseguiram. Por quê? Porque eles não reconhecem. Certo. Né? E então, assim, o fenômeno, ele é algo realmente complexo para a gente tentar entender. Mas alguma coisa está acontecendo. E a gente, como ufólogo, tem que abrir a boca e colocar isso aos 4 cantos. Porque pode ser que você nunca tenha visto alguma coisa. Vocês já viram alguma coisa? Não. Nunca viram? Então, mas pode ser que amanhã seja vocês a ter algum tipo de avistamento ou ter algum tipo de contato. Essas abduções, por exemplo, elas mudaram um pouco. Antigamente, as pessoas estavam transitando de carro e tal e eram, às vezes, sequestradas, abduzidas em lugares mais ermos. Depois isso começou a acontecer em cidades também. E hoje, o que aconteceu? Houve uma mudança, que a gente chama de visita de dormitório. Esses seres vêm, ficam do lado da tua casa ou em cima do teu telhado e jogam o foco de luz lá e te rapta quando você está dormindo. Aí você vai para dentro do objeto, eles fazem o que tem que fazer e depois te larga lá.